Olá, bem-vindo a mais um Mevan Podcast. Obrigado pela sua companhia, espero que você fique conosco até o final e desde já peço que você já vá compartilhando aí com a família, com os amigos, para que a gente juntos possa crescer um pouco mais em conhecimento e também em espiritualidade. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial que vai contar um pouco da trajetória dela para vocês. É a Maria Juracy, a Juracy, né? Bem-vinda, Juracy, obrigado por esse tempo que você tem dado aqui a esse podcast. Obrigada, pastor Lapa, para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse momento, agradecer todo o público que está nos acompanhando também, né? Público cristão, as pessoas que se interessam pela formação e informação. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. E eu queria desde já dizer para você que Juracy, ela é rica no sentido de vivência, experiências, conhecimento e não somente, né, como educadora, que ela é, mas também com as suas contribuições em diversos campos, né, no campo da educação, no campo da política, no campo da cultura, e eu queria justamente iniciar, Juracy, pela educação. Você começa, então, a sua primeira experiência lá em 1986, né? E como é que foi? Porque nós estamos falando de muitas décadas atrás, né? Sim. E educação hoje continua sendo um mote muito atual, né? Dos governos, das políticas. E em 1986, iniciar na educação, como foi? E o porquê, né, que você perseverou nesse caminho, principalmente da educação, né? Em 1985, na verdade, né, quando eu iniciei como monitora, eu fazia o ensino médio, o magistério, e fui convidada pelas senhoras da Casa da Amizade, senhoras que, na época, trabalhavam muito em prol da educação. A primeira creche foi fundada em Penha, foi a Casa da Amizade. É uma instituição não governamental. Eu fui chamada para trabalhar na Casa da Amizade, aprendi muito, foi um grande desafio. Minha mãe, né, minha saudosa mãe, dizia que eu, aos 5 anos, 6 anos, eu já colocava os irmãos ali, contava história, queria dar aula, aquela já coisa era educadora, toda. Nata. Então, acho que sim. E eu vejo que é uma missão mesmo, né? Professor, além do propósito, precisa gostar muito, buscar conhecimento para despertar interesse no estudante. Então, para mim foi um desafio, mas eu aprendi muito, assim, eu via muito as senhoras da Casa da Amizade, a dona Neucise e minha irmã Leandro, que também, na época, era uma professora com trajetória, e eu sempre fui de aprender muito com experiência, né? E aquela oportunidade ali me enriqueceu muito. As senhoras também me deram muita condição para eu crescer profissionalmente. Na época eu não tinha nem condições para fazer uma faculdade. Antes de ser professora, eu fui garçonete. Eu trabalhei como garçonete para manter os meus estudos no ensino fundamental e ali no início do ensino médio. Elas foram, as senhoras da Casa da Amizade, foram no Manuel Henrique de Assis buscar o currículo das jovens que estavam iniciando o ensino médio. E eu fui indicada pela escola como uma boa aluna, uma aluna que realmente se destacava. E elas bateram na minha porta. Eu não estava em casa, trabalhava como garçonete. A minha mãe disse, uma senhora veio aqui para tu ir na Casa da Amizade, que elas têm interesse que tu seja estagiária lá das crianças. Eu disse, como assim? Estava iniciando o 2º ano do magistério já em Itajaí, Newton Cooker. Newton Cooker? Em Newton Cooker. Me formei aqui no magistério. Então, eu fui para uma entrevista e falei a verdade, né? O que elas me perguntaram, disse que não tinha experiência, mas que eu estava adorando fazer o magistério. E naquele momento me contrataram, enfim. Fiquei lá por muitos anos. Foi para mim, a Casa da Amizade, é como se eu fizesse a faculdade na área de pedagogia, porque aprendi demais.
construir conhecimento, né? Quando a gente via que as crianças, elas aprendiam a ler aos 5, 6 anos, porque nós trabalhávamos muito com a música e a expressão corporal, a oralidade, a comunicação, a contação de histórias, e, enfim, inesquecível a minha trajetória de quase 10 anos pela Casa da Amizade, passei num concurso público, daí eu vim para a Prefeitura Municipal. Hoje sou aposentada como professora da rede municipal, mas de vez em quando eu sou chamada para contribuir aí com os profissionais de educação na área de currículo, de avaliação, né? Então, educação... eu vejo a educação como propósito, a educação para mim é propósito, e fazer educação reflete na valorização do professor, e também quando a gente desperta no aluno a vontade, no estudante, de aprender, e quando faz sentido para ele aquela aprendizagem. E liderança transformacional é quando o gestor ele não vê a educação como estrutura, né? Mas a educação com compromisso, a educação com propósito, a educação pensando a equidade. Então, nesse sentido, assim, educação é vida, educação é conhecimento, educação é libertação, educação é o fundamento para que a gente possa alcançar os nossos sonhos e realizá-los, tanto pessoal quanto profissional. Então, educação toca a minha alma, né, sem dúvida alguma, e eu tenho ainda a oportunidade de, até hoje, poder contribuir um pouquinho também. Que bom. Então, Juracy, são 40 anos, né? Já se foram 40 anos, de 85 até hoje, né? Pensa? Tempo, hein, Patrick? Eu penso, assim, ó, que foram grandes desafios, que eu me refiro até mesmo na infraestrutura, né? E agora, quando tu me fala do Newton Cooker, eu também estudei no Newton Cooker. E eu lembro que na época, nessa época de ginásio, né, era meio que dividido, né? Tu falou o Newton Cooker era análises químicas, isso, né? Magistério e só, né? Acho que tinha contabilidade, né? Não, contabilidade era no FAIAL. Ah, é verdade. Contabilidade e administração era no FAIAL. Isso mesmo. E tinha contabilidade também no Murisco, né, que era ali na Anita Garibaldi, eu acho que hoje é o Unificado, acho que é Unificado, na Anita Garibaldi. E depois tínhamos lá na Fazenda, eu acho que Nereu Ramos, era um ensino mais operacional, acho que tinha marcenaria, tinha algumas coisas assim. Sim. Era uma época que era meio que, eu não sei se era uma orientação do governo maior, né? Porque ainda a gente estava ali naquele momento, saindo da ditadura, né? É verdade. Mas era diferente, era bem limitado também. Então, presumo que não foi fácil, né? Tu permanecer, né? Se tivesse toda a inspiração da Casa da Amizade, né? Todo o apoio e tal, mas tem aquela coisa da perseverança, né? Sim. Eu acho que é o chamado, né? É o chamado. É nesse quesito que eu quero entrar, o chamado, sabe, Pastor Lapa? Porque eu vejo que hoje existe a educação gratuita, o ônibus gratuito, que muitos municípios ofertam, né? Na nossa época, não. Sim. Tínhamos que trabalhar o dia inteiro, pagar a nossa faculdade e pagar o ônibus. Então, era corrido. Eu lembro, graças aos meus pais, que eu vivi muito amor, a sabedoria de minha mãe, a educação também do meu pai, onde eu não tinha tempo, eu chegava em casa, como é importante o amor dos pais e a preocupação. Então, eu trabalhava daí já na Casa da Amizade o dia todo, 40 horas, e o ônibus passava às 6 horas da tarde. Então, tu imagina, eu saía às 5h15, ia de bicicleta, eu tomava um banho, mas a mãe deixava a toalha, a roupa passada, tudo prontinho, o café na mesa, tudo pronto. Então, eu tinha o apoio dos meus pais. E eu chegava da faculdade, era quase meia-noite. Quem me buscava na pracinha do centro, minha mãe, meu pai, eles se revezavam para que eu não viesse para casa sozinha. Imagina, a faculdade eu comecei em 88,
1988, tu imagina a escuridão que era, né? Então, meus pais nunca permitiram que eu viesse sozinha, por ter esse cuidado também. Então, eu tinha esse respaldo, né, da minha família, na Casa da Amizade. Então, eu sou grata, por isso que quando eu posso, Pastor Lapa, como gestora, que fui, e também agente política, sempre abri portas, porque quando posso, eu abro portas. Porque sempre me abriram portas também. Então, é aquela questão de tu abençoar e ser abençoada, né? Isso é uma corrente muito bonita, que não tem preço. Então, eu vejo que é um chamado mesmo, porque os desafios, eles existem. A liderança é isso, são enfrentar os desafios, os problemas e buscar a solução. O trabalho em equipe é muito importante, né? A valorização da equipe, escutar com respeito, construir junto, propor. Então, eu sempre vi muita vida naquilo que fazemos. Assim, eu tenho muito amor por aquilo que eu faço. Eu penso que Deus me dá essa beleza, esse dom de que eu sou muito feliz. Eu não uso nem relógio, porque eu faço com tanta gratidão, com tanto amor, que eu nunca tive... Acho que eu tive relógio uma vez e não sou presenteada, não compro relógio, porque eu aproveito o máximo do tempo. Quando eu estou na minha vida pessoal, aproveito, claro, mas a minha vida profissional muito também, para não ficar limitando o tempo para a construção. Então, isso me traz muita alegria, assim. E acho que as coisas fluem, né, Pastor Lapa? Também vejo, Juraci, que tu tens também um fundamento, né, religioso, evangélico, né, que já herdaste de teus pais, é isso? Sim, meus pais queridos, meus saudosos pais, né, Antônio Alexandrino, Lídia Gonçalves Alexandrino. O meu pai, primeiro ele era da Igreja Católica, ele tocava pandeiro, terno de reis. Ah, sim. Ele participava muito. Depois, a conversão do meu pai foi muito linda na Assembleia de Deus. Meu pai, ele era um homem que bebia muito e fumava muito. Então, um dia ele disse para a mãe, passa a minha roupa, que na época, né? A minha mãe era uma mulher muito resiliente também, muito sábia, porque eu vou para a igreja. Ela pensou, não, né? Ele vai para a festa. E aquela noite, testemunho vivo até hoje. Minha mãe passou uma roupa toda branca que ele pediu. E ele, quando ele chegou na Assembleia de Deus, pastor Domingos de Almeida, não sei se o pastor Lapa chegou a conhecê-lo, pastor Domingos de Almeida, ele congregava numa igreja, uma casinha azul, e uma vez, até ia com meu pai, naquela época, acompanhava meu pai, e meu pai se ajoelhou e ele chorou amargamente, assim, foi uma conversão muito linda na vida do meu pai. Passou a tocar pandeiro na igreja, foi porteiro da Assembleia de Deus, tocava pandeiro, ele fazia culto ao ar livre com o pastor, que na época era jovem, hoje é pastor da Assembleia de Deus de Balneário Pissarras. Então, eu vivi muito culto ao ar livre dentro da minha casa, né? Minha mãe, uma mulher que era a referência da minha mãe, de sabedoria, resiliência. Eu via minha mãe ao levantar de joelho, cabelinho solto, comprido, orando, abençoando. Nunca saí da minha casa sem a bênção dos meus pais. Então, como é importante a bênção dos pais na vida da gente, né? Sempre. Vai com Deus, Deus te abençoe. Às vezes eu saía na corrida, a mãe me chamava. Minha filha, vem cá, a mãe quer te abençoar. Então, como é importante. Isso me dava muita segurança também. Ao sair da minha casa, a orientação dos meus pais, né? Eu sou grata a Deus pelos meus pais, porque se somos o que somos, muito porque os pais nos ensinaram, nos frearam, puxaram a orelha, né? Nos orientaram. Então, grandeza. Eu sou grata a Deus por Ele ter dado meus pais tão amados. Antônio Alexandrino e Lídia Gonçalves Alexandrino, mais 5 irmãos, né? Somos em 4 irmãs e 2 irmãos, que todos nós somos muito conectados hoje, em comunhão com Deus, oramos. Até recentemente estive em Joinville, participei do círculo de oração
e da a Santa Ceia com a minha irmã Maria Aparecida, mais velha, a Iris de Gaspar foi junto. Ficamos lá terça e quarta-feira, semana passada. Então, isso quem faz isso, quem vive, sabe da fortaleza que é, né, para a gente enfrentar os desafios, para termos a resiliência nos momentos mais difíceis, para que a gente tenha uma mente inabalável. Estou aprendendo. Estou aprendendo a ter a mente inabalável para que a gente possa seguir em frente e viver o propósito de Deus, né? Eu sempre digo, eu sou feliz porque eu entendo que até aqui, pastor Lapa, o que eu fiz, em especial profissionalmente, foi o propósito de Deus, porque não abençoa só a minha vida, a vida da minha família, mas até aqui já abençoou muitas vidas, né? Muitas vidas. Então, hoje, como assessora parlamentar, que fui até 14 de julho, encerrou o mandato da deputada, encerrou o meu também a gente pôde contribuir muito através da Assembleia Legislativa com o município de Penha e com outros municípios também. Enfim, Amém. Tem muito o que falar, muita coisa boa. E né, tu também fosse a fundadora e coordenadora do EJA, correto? Da educação de jovens e adultos. Eu fico aí imaginando, né, a quantidade de vidas que tu ajudou a transformar, né? E aí fico imaginando também o que é olhar para trás e ver, né, esse caminho trilhado por ti, mas também trilhado por esses que entraram no EJA, né, através dessa tua iniciativa. Como é que é isso? É verdade. Eu era professora 40 horas na rede municipal de ensino. A Cecília Bergamaschi, esposa do Clóvis Bergamaschi, ele era prefeito, a Cecília secretária de educação, e eu, na época, já era uma militante do MDB, imagina? E o neto da Cecília era meu aluno. E um dia ela chegou e disse, Juracy, eu preciso conversar contigo. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz, né? Professora. O que eu fiz de errado? Fora da sala de aula, eu levantava a bandeira quando podia para o MDB. Pensei, o que eu fiz, será? E aí eu tinha recebido, eu vou falar aqui porque eu estou num espaço cristão. Acho que eu estou falando diretamente com cristãos, então eu posso, é um podcast, uma conversa real, legal, moral e constitucional, espiritual também. Então eu quero ter a oportunidade até de falar. Antes disso, eu tinha recebido uma profecia de que Deus ia me abrir uma porta e eu não poderia dizer não. Porque muitas vidas ele precisava levantar por meio da educação. Esqueci, a gente jovem, né, sonhadora, e achava que ia mudar o mundo dentro da sala de aula, esqueci, pensei, E aí, quando a Cecília me chama, um beijo, Cecília, eu sou grata até hoje, eu não esqueço disso. E a Cecília era mestra em educação, secretária de educação, e ela me chamou, disse, Juracy, eu tenho um sonho, Deus colocou esse sonho no meu coração, e eu preciso escrever um projeto para implantar a educação de jovens e adultos no município de Penha. Nós levantamos dados, naquela época, em 1999, em 1999, número grande de pessoas analfabetas e muitas pessoas que precisam concluir o ensino fundamental para Macaé. Naquela época, não era o Macaé ainda, mas eles precisavam do ensino fundamental para setor pesqueiro. E eles estavam exigindo, e a população começou a cobrar da Cecília. E a Cecília foi uma grande secretária de educação, uma mulher que transformou a educação naquela época. Foi através dela que criamos o Sistema Municipal de Ensino, da qual eu participei. O plano de carreira da educação, tive a honra de participar, construir junto, a equipe, junto com a Cecília. Mas até lá, ela me chamou para isso e disse, Jura,
Eu disse educação de jovens e adultos, eu pensei que é isso. A minha formação é letras. Eu era formada em língua portuguesa, inglês, iniciando uma pós-graduação em Registro São Paulo, que não tinha na região. Então, minha área era de educação, né? Ensino fundamental, ensino médio. Não... Eu pensei, educação de jovens e adultos, tem que escrever o projeto. E eu falei com Deus à noite, olha só. E tu veio no meu coração. Aí eu lembrei da profecia. Eu disse, sério? Aí eu cheguei em casa, falei com a minha mãe, liguei para minha irmã, que ela mora em Gaspar, e eu chorei muito. Eu disse, eu nem sei o que é isso, educação de jovens e adultos. Era uma modalidade que naquela época não se falava. Lembra do Mobral? Se falava só do Mobral. Então, não... Aí a minha irmã disse assim, a minha mãe, olha, diga sim. Diga sim, porque se tu disser não, outra pessoa fará no teu lugar. Se é propósito, se tu não queres, outra pessoa fará. Então, aceitar. Aí eu sentei com a Cecília e disse, olha, Cecília, ela me chamou, aí não aceito resposta como não. Voltamos a conversar, eu disse, Cecília, tu sabes que eu venho do MDB? Ela disse, eu sei. Mas tu vai ser a nossa coordenadora educacional. Ou seja, o que mais me traz a lembrança, o amor, é de que nós escrevemos algo que não existia no município de Penha, que não existia praticamente na região. E aí eu procurei Joinville, a secretária de Educação ia comigo, ela construía junto, ela me deu muita autonomia, mas ela estava o tempo inteiro dando força, porque era um projeto também que estava no coração dela, então ela queria que acontecesse, né? E aí liguei para Joinville, Elizabeth Duarte Borges Paixão, era coordenador da Educação de Jovens e Adultos, Luiz Henrique era prefeito de Joinville. Ela não só nos recebeu, como escancarou as portas. Veio para Penha com a equipe dela, nos ensinou a escrever o projeto, passou pelo Conselho Municipal de Educação, foi aprovado. Enfim, eu vou dizer para ti, pastor Lapa, que foi um sucesso. Juraci, tu é responsável? A equipe. Foi um trabalho muito lindo de equipe, em especial à frente a secretária de Educação na época, a Cecília, e o prefeito Clóvis, que deu toda a autonomia para a esposa dele fazer. Então, a EJA foi referência. Nós criamos em todos os bairros a alfabetização de adultos, criamos o ensino fundamental. Depois, tudo veio do movimento popular, tu estás vendo? Depois veio o ensino médio, nós escrevemos o projeto, implantamos o ensino médio em parceria com o governo do estado, ou seja, a EJA foi referência no estado de Santa Catarina, no Nacional Educação de Jovens e Adultos. Ficou em segundo lugar como a melhor alimentação. Nós criamos um projeto de referência, que foi o projeto de pesquisa, toda a equipe e eu. Nós éramos chamados para dar palestra na região. Olha aí. Não foi. Aí nós participamos de Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos, Fórum Nacional. Então, as nossas idas em Brasília foi para construir proposições para atender a demanda dos municípios para a educação de jovens e adultos. Isso abriu um leque para a gente e, assim, mudou a vida dos alunos, mudou a vida das pessoas adultas, né? Hoje eu vejo homens e mulheres, professores, empreendedores, vivem muito bem, estão no Macaé, outras donas de casa, porque só tinham um sonho de estudar, homens e mulheres que realmente transformaram suas vidas a partir da educação de jovens e adultos, que Penha deu a oportunidade, na época, o prefeito e a secretária de Educação, para concluir o ensino médio e depois, com os prefeitos que vieram, educação... A Cecília, na época, até trouxe a UDESC. A primeira faculdade de distância em pedagogia foi no governo do Clóvis e Cecília, com a faculdade à distância, UDESC em Penha. Então, foi uma revolução em educação no município de Penha naquela época. E a educação de jovens e adultos eram inúmeros alunos, nós não tínhamos mais espaço, depois o Coelho entrou, lembrando que eu fui fiel a Cecília, o Bastião Reis, trabalhamos para ele, eu tive que ser leal, né?
E aí o Bastião Reis, infelizmente, ele veio a óbito ali. No dia da eleição, o Coelho ganha as eleições por 28 votos. E no ano de 2000, ele me chama, 2001, para eu dar continuidade, porque a população pedia. Juraci precisa permanecer e tal. E ele pediu que eu continuasse na coordenação educacional, na educação de jovens e adultos. E foram 9 anos de construção, assim, de equipe, de muito trabalho, governo investindo muito também na educação de jovens e adultos, mas nós não tínhamos um espaço mais, porque a EJA ela explodiu. Inclusive, a primeira-dama de Balneário Pissarras vai estar aqui daqui a pouco contigo. E nós atendíamos muito Balneário Pissarras. As pessoas de Balneário Pissarras iam para lá, porque não precisava estudar. Na época não tinha educação de jovens e adultos. Nós abrimos um decreto na época para que as pessoas de Balneário Pissarras também pudessem estudar em pé. Então aquilo explodiu. Precisávamos de um espaço, a lei não autorizava pelo município. Tivemos uma reunião com o Consulado Geral do Japão, Tetsuya Naito. Foi o único projeto de Santa Catarina que foi aprovado para a reforma da Escola de Educação de Jovens e Adultos, para atender com mais qualidade, né, o público de EJA. Então, de lá para cá, foram movimentos muito lindos, né? Enfim, educação é isso. Educação, a gente se faz educação realmente mobilizando pessoas. Então, eu tive essa bênção, né? E sou grata a quem acreditou, como a Cecília e o Clóvis na época. Que bênção. Bom saber da tua história, hein, Jura? E assim, né? A gente não sabe aonde isso vai dar, né? Tu começa uma coisa que tu não sabe do que vai dar, de quem tu vai inspirar, e de repente vocês viraram uma referência, né? É verdade. Regional. Foi. E a gente está falando aí de 25, de 30 anos atrás. Né? É verdade. E eu lembro que, meu Deus, a gente tinha, inclusive estudando né, no próprio Newton Cook, no próprio Fayal, que depois eu também estudei, naquela época, como vinha gente de fora estudar, né, de outros municípios, porque não tinha na região estrutura suficiente, né? É verdade. E fosse uma desbravadora, né? E aí, quando tu me diz que a gestão seguinte te chama para dar continuidade, a gente vê que não é uma questão de política, mas sim uma questão de competência. Sim. Né? Quando a comunidade enxerga isso e pede isso ao gestor, a gente vê, né, a seriedade do profissional, do técnico que está por trás disso, né? E a importância disso para o município, né? Para a região, enfim. Que bom. Antes de passarmos agora para a política, definitivamente, né? Com toda essa tua trajetória de mais de 40 anos aí de educação, né, no ensino e tal, para aqueles que começam agora, porque também, Juraci, uma coisa que eu queria observar, que nem está na nossa pauta aqui, mas que eu lembro, né, quando, né, nossa juventude, as meninas queriam ser professoras e os meninos queriam trabalhar em banco. É verdade, não é? pastor Lázaro. Porque o que a gente tinha aqui era bem lembrado. Era um comércio muito restrito. Isso. Né? Aí eram os bancos que começavam a se instalar aqui, ou era pesca, no nosso caso aqui, né? Itajaí Navegantes era mais essa indústria pesqueira, né? E eu creio que também ali, né, tanto Navegantes como a armação ali, como Penha, né, como Pissarras, eu acho que mais Penha, né? Também tinha bastante pesca artesanal, né? Ou pesca, nossa. Isso. Partiu da pesca a cidade, né? Então, só que hoje eu vejo assim, né? Esse sonho de menina, a gente não ouve mais, né? Assim, o ensino, a educadora, né, aquele sonho de ser professora, não foi mais, né? Hoje as pessoas não querem, pelo menos, não sei, não quero ser saudosista, né, mas mudou muito, né, Juraci? Mudou, sim. Eu sei que existe, né, toda essa tecnologia, sim, todos os acessos e tal,
mas são sonhos que não se alimentam mais. E era aquilo. Menina queria ser professora, né? E menino queria trabalhar em banco. É verdade, pastor Lázaro. Eu penso que a profissão, ela precisa do chamado, como o senhor falou, né? Ser um propósito. E educação, para mim, na minha caminhada profissional, foi propósito. E o que tu diz para esse que hoje começa, o que sonha, né? Essa moça, esse moço que hoje sonha em seguir, né? Na educação, né? Se tivesse que dar um conselho para ele hoje, o que tu dirias para ele? Como professora, que é a minha profissão, quem tem essa dádiva, né, de fazer educação, quem está na graduação, quem sonha em ser professor ou professora, é uma profissão lindíssima, que te dá N possibilidades, muitas oportunidades para a tua vida profissional, te abre leque de muitas oportunidades, né? Então, educação é vida. Tá difícil hoje lecionar, mas se tu realmente pensa em educação como um espaço de transformação, tu consegue se conectar com o aluno por meio da inovação, por meio da tecnologia, por meio da comunicação, da escuta, da resiliência, porque educação é construir conhecimento. E quando tu cutuca, quando tu inspira, quando tu provoca o estudante e quando esse ensino faz sentido para a vida dele, a escola passa a ser um espaço de beleza para ele, tem vontade de ir para a escola. Eu vejo que a educação ela precisa ser viva para que o estudante permaneça e queira, né, continuar na escola. Então, vai em frente, acredita nos teus sonhos e estude bastante, né? Eu vejo que independente de religiosidade, não estou aqui falando, mas estou falando da conexão com Deus, né? A confiança em Deus, e a gente vai daí com a confiança nele, adquirindo confiança em nós mesmos também. Essa fé, a confiança, o foco, a disciplina, porque, por exemplo, eu não sou uma mulher que eu nunca curti muito baile assim, entendeu, pastor Lázaro? Porque naquela época eu não tinha muita opção. Sim. Eu trabalhava, eu estudava, então eu não tinha tempo. Uma vez a minha mãe até ficou chateada comigo, tirou o livro da minha mão, porque eu não comia direito, porque eu estudava e gostava de estudar. Então, eu fiz a opção na época, claro que a nossa vida pessoal é importante, eu aproveito a minha vida pessoal, curto mesmo, tenho os meus dias, o meu tempo, sem dúvida alguma, é prioridade. Mas só que chega um tempo na tua vida que precisa focar. Sim. Né? Então, é um sonho que tu queres realizar, precisa estudar, muitas vezes tu precisa renunciar. Recuar, né? Hoje eu não vou sair com os meus amigos porque eu preciso estudar, mas semana que vem eu me organizo para sair. Então eu vejo que é fé, é foco, é disciplina, né? Não olhar muito o que falam, isso, aquilo. Não, acredita no teu sonho. Ouve as pessoas que realmente vão te impulsionar para frente. Se relaciona com amigos, com pessoas que realmente acreditam no teu sonho. Porque quando a gente sabe quem a gente é, as vozes exteriores, elas não te atingem. Por isso que a gente fala da mente inabalável. Porque a gente aprende a saber quem somos e o que queremos e aonde chegaremos. É isso aí. Ponto. Né? Então, eu penso que essa é a mensagem, assim, para todos nós. Que bom. Juraci, quero passar agora um pouquinho para a questão política, porque além de educadora, né, tu te destacasse bastante nas frentes políticas, né? Em 2012 tu fosse eleita vereadora, né, em Penha. Em 2016 tu fosse reeleita, né? E no caso específico de Penha tu faz história, porque tu fosse a primeira mulher a ser reeleita, né, em Penha, né, no município de Penha. Como é que foi essa experiência, né, de ser eleita e depois ser reeleita, abrindo aí esse espaço, né, ampliando, né, o espaço da representação feminina nas câmaras municipais e aproveitando também já na mesma
na mesma toada, eu tive no parlamento também, né? Nós percebemos, e percebe-se inclusive hoje, que a participação das mulheres é menor do que a dos homens, né? Existe o mesmo espaço, mas não existe essa procura, né? E então eu queria que tu também falasse sobre isso, né? Porque tu foi mulher, chegou numa Câmara, tu desenvolveu um trabalho e certamente com muita competência e responsabilidade, porque tu fosse reeleita, né? E a gente sente nos parlamentos a falta do feminino, né? Que tu deu uma pincelada nisso para a gente. Como é que foi chegar, se reeleger, né? Abrir esse espaço e agora como fazer para que as mulheres se envolvam mais nessa questão da política? Eu quero lembrar a tua fala tão sábia, Pastor Lapa, quando comentaste que a gente não sabe, né, Juraci, o que acontece, qual é o propósito, quando as coisas vão acontecendo e que tu percebe que estás servindo o maior número de pessoas possível, naquela época pela educação. A entrar na política, para mim, hoje eu entendo com maturidade que a continuidade do propósito é algo extraordinário, Pastor Lapa, que eu vivo. Para mim é extraordinário e eu me emociono muito, porque em 2000, né, me militei depois do MDB, enfim, me tornei secretária do MDB, muito atuante nas reuniões do MDB, muito atuante. Mas eu via que a educação era uma bandeira que eu levantava porque os professores, em época de sala de aula, quando a gente ia fazer as reivindicações, eu era escolhida para estar lá, dando a cara para bater, para problematizar as questões educacionais com o prefeito, né, secretário, enfim. Então, eu era chamada para fazer essas reivindicações, mas tinha o apoio dos professores. E a educação ela era muito... Hoje se tem mais a valorização do professor, tem o piso salarial nacional, né? Hoje a estrutura de prédios, então o uniforme escolar, material escolar, uma merenda escolar de qualidade, o governo federal, né, de um tempo para cá, ele vem investindo mais também na educação. E os governos municipais. Mas antigamente era uma luta nossa, muitas vezes a gente levava bolacha para a sala de aula, sabe, dava material para alunos que não tinham, tirava recurso do nosso bolso para atender os estudantes. Então, quando me chamaram para ser candidata a vereadora, já estava no meu coração. E vinha também uma movimentação da própria educação, os profissionais. Não tinha ninguém que falasse de educação na Câmara dos Vereadores. Ninguém falava. Não tinha uma representatividade na educação. Repito que é lá da educação. Né? E quando eu vi um movimento dizendo tu precisa ser, eu pensei, opa, então realmente há um movimento onde eu posso, sim, me colocar a candidata a vereadora. Eu vou falar algo para ti que para mim é importante relatar, porque quando eu posso eu falo sobre isso. Quando eu digo que a minha mãe era referência de sabedoria, olha o que ela disse para mim. Por isso eu tenho muita responsabilidade, Pastor Lapa, com o recurso público. E com as pessoas, aonde quer que a gente esteja. Porque quando começou esse movimento forte, tu tens que ser a candidata, e já estava no meu coração, eu não faço nada sem acreditar e sem gostar. Nada. Eu preciso amar, gostar, para fazer, né? Com coragem, com amor, com perseverança. E estava no meu coração mesmo, assim. Daí, quando eu vi um movimento forte, eu pensei, primeiro vai ser a minha mãe e meus irmãos, chamar a família, né? Eu lembro que eu fiz um churrasco lá em casa, tem uma mesa bem grande, convidei meus irmãos casados. Minha mãe, assim, ela sempre... Minha mãe, matriarca, a última palavra era da minha mãe. E não tinha idade, a gente respeitava muito a minha mãe. Meu pai já tinha ido há 20 anos atrás, infelizmente. E ela era matriarca, então ela na ponta da mesa, eu disse, meus irmãos, minhas irmãs, mamãe, eu tenho uma novidade para vocês. Eu fui convidada para ser a candidata a vereadora pelo MDB. Aí sabe como é que é irmão, sobrinho,
E fizeram aquela festa, bateram palmas. A minha mãe séria, pastor Lapa, olhando dentro dos meus olhos. E quando a minha mãe fazia isso, eu recuava, tinha muito respeito. E ela disse, se for para tu ser a filha que eu sei que tu és, para continuar lutando e servindo minha filha, a mãe te abençoa. Se não, olha o que ela me disse, pastor, não saia dessa cadeira. E aí todo mundo parou. Foi muito forte para nós aquele momento, especial para mim. E depois ela levantou, claro, fez oração, né? Disse, a gente te abençoa, vai. Enfim. E aí eu fui a candidata, saindo de daquele movimento de educação de jovens e adultos. O Coelho perde as eleições entre o Evandro, eu volto para a sala de aula. De 2009 a 2012, eu volto para a minha sala de origem. Me colocaram numa escolinha lá que disseram agora, aquela mulher, moça que anda de salto alto, vai ficar escondida lá, quero ver o que ela vai fazer. E lá, pela graça, Laci Simão Corrêa, escola que eu tive a honra, né, junto com o prefeito Aquiles, como secretário de Educação, a gente fez aquela escola, o prefeito fez, mas com a gente acompanhando cada projeto, né, foi um projeto lindo, assim, uma escola linda, que é referência. E aí aquela comunidade, na época, fui para lá, com uma equipe linda de profissional, nós transformamos a comunidade participava efetivamente, e eu tive muito apoio da comunidade, tanto é que eu saí de lá com 90% da comunidade me apoiando. E aí, quando eu vim candidata, eu saí do Coati, eu estava no Coati, na época, Coati, a comunidade, daquela escola que era rejeitada pelo poder público, e nós fazíamos a diferença lá. A gente trabalhou muito pela comunidade, pela escola. Uma equipe fabulosa. E quando saímos de lá, quando eu saí de lá candidata, em 2012, ainda era 3 meses de campanha, pastor Lapa. Imagina, me afastei da sala de aula. Eu me tornei, em 2012, a 4ª, no ranking geral, a 4ª mais votada, e no MDB, a 1ª mais votada. Infelizmente, naquele momento, o Aquiles perdeu, porque o Evandro ganhou a reeleição. A bandeira, continuei lutando pela bandeira da educação, saúde ali. Em seguida, veio a reeleição, 2016. Na reeleição, eu fiquei a 2ª, no ranking geral, a 2ª mais votada. O Aquiles ganha as eleições e eu me torno a presidente da Câmara de Vereadores de Penha, que eu tive a honra de presidir e com muitos projetos aprovados por unanimidade com todos os vereadores, independente de partido. A gente construiu muito coletivamente cada projeto voltado para a população. E aí criamos a Procuradoria Especial da Mulher, que foi pioneira no estado de Santa Catarina. Depois, numa pesquisa, meu nome estava em evidência para eu ser a vice-prefeita. E aí o prefeito veio à reeleição. Aquiles, eu vim candidata a vice-prefeita com ele. Ganhamos muito bem folgado. Fiquei 2 anos na educação de Penha. E fui candidata a prefeita em 2024. Ficamos ali, foi uma eleição muito difícil, né? A gente vinha de uma reeleição, desgaste. Eu também sei a política para a mulher e trazer a representatividade feminina. Eu também sofri muito preconceito e também muita perseguição, né? No sentido de tentar me silenciar. Eu não falo da população, eu falo dos políticos, sim, pastor Lapa. Claro. A população, eu tive muito apoio apoio popular. Inclusive, quando eu chegava nas casas lá atrás, minha primeira candidatura a vereadora, alunos de EJA. Não, Juraci, não. Aqui a gente já fechou com a família, o voto é para ti. Por isso, por isso, por isso. Que era direito das pessoas a educação, sim, mas elas reconheciam. Então foram eleições muito fáceis para mim. A primeira e a reeleição, vice-prefeita também se tornou... Agora, a candidata a prefeito foi uma eleição mais difícil. Eu tive o apoio popular, mas faltou a estratégia e acredito que perdemos para nós mesmos, assim, erramos muito ali numa campanha prefeita. Mas também vejo que
perdemos as eleições, entra a questão da resiliência, sofri uma semana junto com a população, mas, graças a Deus, temos sonhos, projetos, olhamos para frente e estamos aqui, falando de tantas coisas boas e continuo servindo a população, né? Fui assessora parlamentar ao lado da deputada Dirce, uma mulher extraordinária, que pensa muito na política pública voltada para a mulher, para o idoso, uma mulher que, por meio de projeto de lei na Assembleia, transformou muitas vidas. A deputada Dirce, ela tem todo a minha admiração, meu respeito, uma mulher que mandou muito recurso para a Penha, uma escola, a maior escola que a gente está construindo, foi recurso da deputada Dirce, academia ao ar livre, recurso para a saúde, ônibus escolares, e ela também manda recurso para tanto município. Eu tive a honra de trabalhar com ela até julho. Ela encerrou o mandato dela e eu encerrei com ela na LESC também. Mas assim, pastor, então, pessoas incríveis assim, na minha caminhada. E eu digo que é na política que se tomam as decisões, né? É na política que se tomam as decisões. As mulheres, infelizmente, a representatividade feminina é muito baixa ainda. E por quê? Infelizmente, pastor Lapa, 40% de tudo que se produz nesse país sai das mãos das mulheres. O empreendedorismo feminino hoje está crescendo incomparavelmente pelas mulheres. A pesquisa mostra que as mulheres, o maior nível de escolaridade são das mulheres. Maior número de população são mulheres, 52%, eleitoras são mulheres. Então, por que a representatividade feminina é tão pouco no executivo e no legislativo? A mulher, ela tem sensibilidade, a mulher tem firmeza, a mulher tem visão para administrar, a mulher tem competência. Tem. Todas as mulheres, a maioria delas que assumem poder, seja na Assembleia Legislativa, seja no Executivo, ou na Câmara, são mulheres que se destacam muito e fazem a diferença, porque elas trabalham pautas voltadas para a saúde, a educação, a assistência social, né? Pensando nessa política pública para mudar a vida das pessoas. Então, precisamos de mais mulheres, sim. Eu vejo que eu penso que depende muito agora dos encontros que a gente precisa fazer para sensibilizar mais mulheres. Porque os homens, eles acompanham muito a nossa caminhada. Eu digo que eu tive e tenho muitas famílias, homens e mulheres, na minha caminhada política. Incrivelmente, apoio de maridos, dizendo, colocando as mulheres nas caminhadas para fazer campanha comigo. Então, a gente tem o apoio dos homens. Sim. O problema está numa questão política, né, de hierarquia, que não depende do povo, não depende. Sim. Depende de políticos que ainda não querem mudar essa realidade para abrir mais espaços para as mulheres. Eu vejo, e é importante a representatividade feminina. Votar em mulher é fundamental, porque, e é verdade, quando uma mulher ela assume uma cadeira, ela não muda só a vida dela, ela muda a cidade, ela muda a vida das mulheres, ela muda muitas vezes um país, uma nação, isso é fato, isso é pesquisa, né? Então, trabalhar para ter mais mulheres, em especial no parlamento, no executivo, é sensacional. 2026 está aí a campanha para deputados, governadores, presidentes, né? E temos que pôr mais mulheres na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. São pouquíssimas, e mulheres que fazem tamanha diferença. É isso daí. Olha, eu sei que tem muito mais ainda, Juracy, para poder extrair de ti, né? Mas isso que tu nos passou já é muito inspirador. Obrigada, pastor. E até mesmo desafiador, né? Mas eu não queria também deixar de registrar aqui a questão cultural, pelo menos, né? A gente dá uma abreviadinha, pula um pouco, viu, espectador? Nos comprometemos a trazer mais podcast com a Juracy num futuro bem próximo, mas eu não queria deixar
de citar aqui, a Juracy ela foi laureada com o título da Imortal da Academia de Letras do Brasil. Imagino o que isso deve significar para ti, né, Juracy? E a pergunta é como conseguiu unir, né, essa paixão com a educação, com a valorização da cultura local, enfim, né, ser essa expressão que você é em Penha e região. Obrigada, pastor Lapa. Na época eu fui convidada para ser a presidente da Academia de Letras do Brasil Seccional Penha, não existia. Tanto é que a posse foi fora do município. Eu pensei, por que eu? Mandei o currículo e o meu currículo ele foi aceito. Mas tinha tantos outros currículos em Penha que também participaram. Pessoas extraordinárias, professores e advogados com uma capacidade intelectual incrível, até muito mais do que a minha. Eu pensei, por que eu fui a escolhida? Tinha tantos bons nomes também, muitos nomes, até melhores do que o meu, vou ser sincera para ti. Mas eu fui eleita presidente com a responsabilidade de reunir escritores, pensadores, pensar cultura, literatura, pensar arte na cidade de Penha, que a Penha é uma cidade inspiradora. Eu digo que a Penha é um diamante, é um presente de Deus. Ali a gente respira história, cultura, gastronomia, literatura. A Penha é tudo de mais belo que um ser humano pode ter. Eu tenho o privilégio de ter nascido na minha cidade, né? Toda a minha história na cidade de Penha, nasci lá, vivo lá, enfim. E sou grata a Deus, ao nosso povo querido, pela cidade incrível que é a Penha. E a cultura, na época, nós não tínhamos a Fundação Municipal da Cultura, nós não tínhamos o Sistema Municipal da Cultura, nós não tínhamos, enfim, não tinha. E aí, como vereadora, me tornei a presidente 16 de abril de 2016, quando eu fui a presidente da Academia de Letras do Brasil, com a responsabilidade de empossar escritores da cidade de Penha. Não tinha dados, ninguém sabia. Os escritores não tinham na secretaria aqueles dados importantes, né? Eu fui coletando, conversando, saí nas casas, fui visitando mesmo, que eu gosto muito de fazer isso. Porta a porta mesmo? Porta a porta. E é engraçado que a minha trajetória é porta a porta. Não tem nada pronto, acabado, não. Porque eu não gosto de nada pronto e acabado. Tudo que é construído, ele se torna mais belo, porque todo mundo participa, todo mundo é responsável. Se dar errado, todo mundo é responsável. Se dar certo, todos são responsáveis, né? E também merece as honras, enfim. Aí, pastor, na vereança, a gente conseguiu lançar mais de 4 livros pela Academia de Letras. Inclusive, eu trouxe um para ir presentear, que são Olhares sobre Penha. Para mim, a honra maior não foi nem a presidência, né? Que isso é uma responsabilidade muito grande, mas a honra maior foi de tocar a alma, o sentimento, pensar a literatura com as pessoas, pensar a cultura, a história de Penha, e a gente coletivamente, os escritores, chamar a sociedade para a gente escrever sobre. Então, esse livro aqui é uma antologia dos nossos escritores da Academia de Letras, Olhares sobre Penha. Cada escritor falou sobre o que ele pensa da Penha. E acho que foi no ano de 2018, esse livro. Aqui também eu falo um pouco sobre historicizando a educação de jovens e adultos. Bem bacana. Então, eu trouxe para o senhor. A cultura transforma, cultura e educação caminham juntos, né? Um povo instruído, um povo formado, um povo que lê, um povo liberto, né? Porque o conhecimento nos liberta. E eu fico pensando quando a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. E quando a educação diz que o conhecimento nos liberta, é isso. Quando a gente busca a verdade, quando a gente se dedica, porque isso dói também, me dedicar para saber, isso é muita... Eu preciso, muitas vezes, renunciar muitas coisas, né? Conhecimento, às vezes, dói, mas é importante, porque ele te liberta. A gente não acredita em fake news. Não é o que fala. Eu vou realmente buscar a verdade daquele fato para poder compreender. E se puder falar, eu falo, senão eu me silencio. Então, a cultura ela é fantástica por isso, né? A cultura nos transforma. E por isso que a gente precisa valorizar muito a cultura, a educação do nosso povo, que é a nossa história, que é a nossa vida, que é o nosso legado.
Eu sou grata a Deus por essas oportunidades, né? Nada mérito meu, nada mérito meu. Mas de pessoas incríveis que passam pela minha caminhada. E quando eu choro, não é emoção, mas é a gratidão mesmo, né? De Deus colocar tantas pessoas incríveis na minha caminhada. Então, a política, tu diz assim, a representatividade feminina, mas eu vivi tantas coisas lindas na política. Eu tive a oportunidade de pensar projetos de lei que foram aprovados, que mudaram a vida das pessoas, na cultura, na educação, na saúde e na assistência social, que é atender também os vulneráveis, pessoas que precisam. Essa é a nossa missão. A missão é servir aonde Deus te coloca. Eu quero deixar uma mensagem aqui. Isso. Vá com o que tu tens, é propósito, faça, que Ele vai criar tudo que é necessário para transformar realidades. A gente é só um instrumento, pastor. Eu sou apenas um instrumento para servir, mas é para transformar a vida de milhares de pessoas que precisam do Senhor, que vocês fazem. O Senhor foi vereador por 8 anos, deu um show. Para mim, deveria ser o prefeito de Itajaí. Quem sabe, né? Quem sabe será, se Deus quiser. É pastor que tem mudado muitas vidas, está servindo. Cada um na sua profissão, seja doméstica, seja mãe, seja pai, seja empreendedor, operário, funcionário público, político, professor, enfim, advogado, não importa. Eu digo o seguinte, é propósito, tu está servindo. E servir com excelência, com responsabilidade, com compromisso, com amor e sempre respeitando e trabalhando em equipe. Eu penso que esse é o nosso maior sucesso. Amém. Lindo, ótimo te ouvir, Jura. E como falava, eu sei que tem muito ainda, né? Isso foi só uma pincelada, né, da tua vida. Essa vida cheia de atividades, cheia de descobertas, cheia de desafio, né? E você, né, pequena, grande mulher, aí encarando esses gigantes da política, da cultura, enfim, né? Foi muito bom te ouvir. E, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final, né? Quero mais uma vez agradecer, Juracy, a tua presença, o teu compartilhar com a gente, dizer que esse espaço está aberto para ti, sempre que desejar, né? Trazer informação, enfim, né? Aquilo que o Senhor está falando contigo, aqueles desafios que tu estás a fim de encarar, esse aqui é um espaço que está aberto para ti, tá bom? Eu sou sua fã, pastor Lapa, porque o senhor também inspira, viu? Eu me senti muita vontade aqui, até, Patrick, essa questão de choro não põe. Eu me senti muito viva nesse momento, né? Muito grata, assim, muito conectada. Então, eu também sou sua fã. Quero, de alguma forma, poder contribuir. Talvez vocês irem à Penha, almoçarem lá no Alírio comigo, ver as tartarugas, aquela beleza toda, é uma forma de gratidão, pastor. Obrigada mesmo, que Deus ilumine sempre sua caminhada. Eu tenho muitas histórias também legais ali em Penha, porque ali tu falou no Alírio, agora me trouxe a memória, né? Sim. Daquela época da praia, que a gente podia fazer churrasco na praia, não pode mais. Agora não pode. Mas eu lembro ali, nós frequentávamos muito ali, o meu pai era do INSS aqui, tinha amigos lá. Um amigo que talvez, né, como você é nativa ali, tu deve ter conhecido, que foi o pescador chamado Lau, o pai do Amaro. Eu lembro que ele tinha um filho chamado Amaro, tinha outro filho que a gente chamava de Mica. Mica, claro. Qual é o sobrenome? Não lembro. Pois é. Mas ele morava ali na praia nós chamava Praia do Pescador, onde tem o Trapiche hoje. Sim, Trapiche. E hoje, se não me falha a memória, não sei quem da família, pelo menos na casa existe um comércio pequeno, um barzinho, ou quando eu estive lá, eu acho que era um barzinho de beira de praia, assim, sabe? Sim, tem mesmo. E a gente sempre ia lá, então, aí quando tu falaste do Alírio, eu lembrei que o Alírio é aquele restaurante. Restaurante, isso. Pastor Lapa, só uma rapidinho aqui para vocês também. O meu refúgio em Penha é o Cascalho. Eu mergulho no Cascalho, tu não vê uma foto minha lá. Eu não faço foto. Eu mergulho, vejo as tartarugas, peixão, fico lá. Às vezes uma equipe, eu não sou mergulhadora, mas coloca aqueles aparelhos lá, rapidinho para ver as tartarugas. Eu amo aquele lugar. A Penha tem tudo o que precisamos. Tudo. Deus nos deu aquele parque, né? O maior parque da América Latina, que é o Beto Carreiro World,
que emprega diretamente 2.000 pessoas, indiretamente nem se fala. Nem se sabe. Trouxe, né, a cidade, hoje, na época era a pesca, a nossa economia hoje que prevalece é o turismo, uma cidade que está crescendo, vai crescer muito mais. Eu me coloquei à disposição para ser candidata a prefeita, porque eu tinha certeza absoluta que nós poderíamos transformar a cidade de Penha, né, ainda mais do que ela é. Então, enfim, obrigada, pastor. Obrigado. Deus abençoe, vida em abundância para o senhor Amém. e sua família. Amém. Muito Obrigado, Josi. Amém. E você, querido irmão que nos acompanhou até agora, né, não deixe de compartilhar esse podcast com os amigos, com a família e fazer com que esse canal cresça mais e mais e possa abençoar vidas e inspirar pessoas. Deus abençoe e até o próximo episódio. Obrigado, Jura. Obrigada, pastor Lapa.